Amém? Bom, mas nós vamos dar continuidade aqui para falar dos dons, tá? Então, nas outras lives a gente já vem falando aí, vem fazendo uma preparação, trazendo uma base. E eu vejo, e não só eu, né, mas muitos irmãos aí têm percebido que esse é um tempo que a gente precisa mais do que nunca aprender sobre os dons, aprender sobre vários assuntos da palavra de Deus, mas eu costumo falar, conversando com os irmãos, que os dons espirituais convencem mais do que 1000 pregações. Né? Então é muito mais fácil quando a gente flui nos dons para a gente convencer as pessoas, no sentido que quem convence é o Espírito, mas o Espírito através de nós. Então quando as pessoas veem demonstração de poder, né? Ou a manifestação de dons, a gente não precisa argumentar muito, irmãos. Por experiência própria, às vezes que eu tentei falar, pregar o evangelho para pessoas, de diversidades de pessoas, não é só um tipo de pessoas, não. Vários tipos de pessoas que eu tentei, né, ministrar, tentei persuadir, vamos dizer assim, para que a pessoa recebesse Jesus, mas foi meio que um trabalho forçado. Mas quando os dons operaram, meu irmão, não precisei fazer muita coisa. Amém? Então nós vamos dar continuidade falando nisso. Hoje eu tenho algo que é novo até para mim, né? Eu não tinha me atentado a isso, mas ontem naquele culto maravilhoso lá na igreja, o Espírito Santo, depois que terminou, o Espírito Santo me falou algumas coisas a esse respeito. Amém? Então eu quero, em primeiro lugar, eu quero começar com oração, né? Não podia ser diferente. Então eu peço que você se junte comigo nisso hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, não somente os irmãos nós que estamos aqui nessa live, mas outros que vão ver essa live, ver lá no YouTube também, no canal, enfim, e também outras pessoas que serão tocadas direto ou indiretamente por nós, cada um de nós. O Senhor sabe o propósito desses ensinos, Pai, de compartilhar a palavra do Senhor, compartilharmos aqui para crescermos juntos nos dons, no conhecimento dos dons, da unção, do poder do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor, através de Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário, além de nos redimir, nos resgatar e nos salvar da perdição eterna, o Senhor também nos concedeu dons. E esses dons foram dados a nós para um propósito específico. Então, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos aquilo que o Senhor vai falar. Usa a minha vida conforme o teu propósito. Fale aquilo que precisamos falar, não aquilo que eu quero por mim mesmo, nem que os meus irmãos querem ouvir por eles mesmos, mas sim aquilo que precisamos aprender. Espírito Santo, o Senhor é o mestre por excelência. Sem o Senhor a gente não consegue fazer nada, mas com o Senhor não há o que não podemos fazer. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O Senhor quer nos conduzir até a maturidade plena, para que nós nos movamos segundo o teu propósito, para alcançar os teus objetivos, que são as vidas que estão perecendo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje o tema são os dons espirituais, a autoridade de crente, né, de cristão, e a maturidade do cristão. Então, são 3 tópicos, são 3 princípios básicos, fundamentais, para a gente fluir nos dons do Espírito. Sabe, eu tenho percebido muita frequência, que tem pessoas que realmente têm dons genuínos, dons verdadeiros, dons inegáveis até, mas que por falta de entendimento tem feito uma lambança danada, tem feito uma bagunça, tem se perdido até
na operação dos dons. E não somente na operação, mas assim, por falta de conhecimento, tem deixado de operar nos dons também. Então eu tenho percebido que tem muita gente que tem encontrado dificuldade, não é só em aprender a fluir, no sentido de operar mesmo com os dons, mas muita gente tem deixado de operar até por medo, né? Porque, por insegurança. Medo de quê? Medo de errar, né? Então eu quero começar lá por 2 Timóteo, no capítulo 1, só para embasar aquilo que eu estou falando, ficar nas minhas próprias palavras, mas te mostrar na Bíblia, base bíblica, né? E diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. É o verso 6 e o 7, só para a gente ganhar tempo. E diz o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto, ou te incentivo, te aconselho, né? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Né? Então, um espírito de poder, amor e moderação. Essa palavra moderação tem um sentido de equilíbrio. Então ele está falando o seguinte: então Deus nos deu um espírito de quê? De poder, amor e equilíbrio. Né? Não é um espírito de medo, de covardia, conforme a tradução. Mas Paulo ele chama a atenção de Timóteo e ele fala assim: Timóteo, eu te aconselho, eu te admoesto que reavives, ou seja, traga a vida de novo, desperta esse dom, um dom que foi dado através da minha vida, Paulo falando, estou conjecturando, um dom de Deus mesmo, que há em ti. Esse dom já está dentro, né? Então foi um dom reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo, e Deus conduziu o próprio apóstolo Paulo para impor as mãos sobre Timóteo, para que essa transmissão, vamos dizer assim, de dons, ou de unção, ou despertar, eu prefiro falar ativar esse dom, né? Então foi ativado o dom, só que no decorrer dos tempos, Timóteo, ele começou a deixar esse dom se apagar. Então Paulo estava chamando a atenção de Timóteo que esse dom não pode ficar apagado. Esse dom precisa estar em movimento, né? Então um dom é como uma ferramenta. Uma ferramenta, quando não é usada, ela vamos colocar como exemplo uma ferramenta, né, com ferro, né, de metal. Então uma ferramenta que não é usada, ela vai criar ferrugem. E quando ela cria ferrugem, se chegar num estágio bem grave daquele ferrugem de tomar, vai ser muito difícil você sequer conseguir movimentar a ferramenta, né? Aquele instrumento. Então, eu trazendo para nós também, mais ou menos, a gente é da mesma forma. Quando a gente para de usar ou de fluir nos dons que Deus nos deu, quando a gente começa a cantar com mais frequência, fica mais fácil para a gente atingir certas tonalidades. Mas quando a gente para por algum tempo, é como que se regredisse de fato as cordas vocais. Então, fica mais difícil a gente retomar e alcançar aqueles tons mais agudos, por exemplo, ou mais grave, né? Então, mais ou menos é assim que funciona também os dons espirituais. Quanto mais a gente exercita, mais a gente vai ter elasticidade, vamos dizer assim. Mais a gente vai desenvolver a habilidade, mais experiências a gente vai ter, mais familiaridade com os dons nós vamos ter. Então, o problema de você e eu não usarmos os dons é que a gente pode enferrujar, né? E quando isso acontece, também acontece outros problemas, porque é como esse exemplo, né, de exercícios. Os músculos vão se tornando retraídos.
Então aquilo que você conseguia com mais facilidade, você vai ter mais dificuldade para pegar quando você não está praticando com muita frequência. Então isso vai trazer prejuízo para nós e também prejuízo para outros, se a gente colocar no contexto espiritual. Por quê? Porque Deus nos deu o dom com um propósito específico. E qual foi o propósito? Nós já falamos em outras lives, o propósito dos dons é glorificar a Deus, glorificar Jesus, para que o Espírito Santo se manifeste, né? E também para edificar a igreja. Então, quando a gente flui nos dons espirituais, qualquer um deles, né? Nós estamos falando de 9 dons espirituais, né? O dom da fé, os dons de curas, a operação de milagres, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, variedade com interpretação de línguas. Então, quando a gente deixa de exercitar esses dons, a gente meio que enferruja, né? Então, quanto mais a gente, o inverso também é o contrário, quanto mais a gente pratica, mais as habilidades, mais habilidades e experiências a gente vai adquirindo. Então a gente precisa colocar em movimento. Paulo falou para Timóteo reavivar, ou trazer viva para aquele dom, né? E ele também falou para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Sabe que eu tenho percebido e eu tenho experimentado na minha própria vida, que quando a gente se acovarda de pôr em prática os dons, não é muitas vezes porque a gente não quer fluir, não quer operar neles. Muitas vezes é por medo de errar, por medo de falar alguma besteira, por medo de fazer alguma coisa que vai prejudicar alguém. Tudo bem, isso é bom. Isso é bom a gente ter esse tipo de medo. Esse tipo de medo eu caracterizo como um temor a Deus. Então é bom você e eu termos esse temor. Porque os dons não são brincadeiras. Não são instrumentos ou ferramentas para a gente sair aí brincando como se fosse literalmente um brinquedo mesmo. Não, não é. São dons seríssimos, que têm um propósito específico e mais. Nós vamos prestar conta diante de Deus um dia. Amém? Então, nós precisamos de fato continuar tendo esse zelo, não é? Não é um medo, uma covardia, mas assim um zelo influir nesses dons. Então, a gente não pode perder isso. Só que em contrapartida, a gente não pode chegar ao nível desse temor ou desse zelo passar para o medo. Um medo de operar por causa do erro, de errar. Ou mais, de ver outras pessoas cometendo excessos e a gente retrair. Não é? Também são outros extremos. Então a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. E tudo isso, a gente também tem que se preocupar e ter a certeza, em primeiro lugar, na verdade, em que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Por quê? Porque Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Lá em Mateus capítulo 28, nós lemos nas lives passadas, mas é bom recordar, em Mateus capítulo 28, no verso 18 em diante, diz o seguinte: e Jesus, chegando-se, falou para quem? Para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. No verso 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em Lucas capítulo 9, ele diz o seguinte, do verso 1: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade. Então veja que são duas coisas, poder e autoridade, para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Então veja, ele não nos deu uma autoridade e poder para não fazer nada. Mas ele também não nos deu autoridade e poder para fazer qualquer coisa.
tem um propósito específico e também não nos deu autoridade e poder para fazer de qualquer jeito. Tem um propósito específico pelo qual o Senhor nos deu os dons, nos concedeu dons, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Porque até no versículo que a gente leu de 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, ele disse o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, um dos significados, do sentido que tem essa palavra moderação é equilíbrio. Então, a gente precisa atingir esse equilíbrio. Precisa fluir nos dons espirituais de modo equilibrado, né? Tem muita gente que tem escandalizado o Evangelho, a causa de Cristo, e até tem deixado muitas pessoas, né, com certa repulsa até dos dons. Uma recusa, vamos dizer assim. Talvez repulsa seja um pouco forte, mas pelo menos recusa tem. Infelizmente tem igrejas que já não querem saber dos dons. Por quê? Por causa dos excessos. Mas Kenneth Hagin, ele falou algo que eu peguei isso para mim. Ele já falou em vários livros e até em alguns vídeos que tem de pregações dele. Ele fala, é melhor um pouco de fogo selvagem do que fogo nenhum. Mas a gente também tem que entender que a gente precisa chegar no equilíbrio. E é o que ele falou nesse sentido. Tudo bem, você pode ter um pouco de fogo selvagem, é melhor do que fogo nenhum. Mas o ideal é que a gente alcance o equilíbrio. Então a mesma coisa, a gente precisa ter essa consciência nos dons. Nós precisamos ter esse equilíbrio em todos os dons. Nós precisamos fluir nos dons, sim, mas de forma equilibrada. Sabe, e assim, a forma mais equilibrada ou a maneira mais correta da gente fluir de maneira equilibrada nos dons é quando a gente opera nos dons, mas tendo base como princípio, como a base mesmo, o fundamento principal, o amor. Então, quando a gente tem isso como o fundamento principal, o amor de Deus, conforme está lá em Romanos 5, que esse amor já está no nosso coração, já foi derramado em nosso espírito. Quando a gente tem isso como fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, então quando a gente flui no fruto do Espírito, tem uma live que a gente já falou sobre isso, né? Esse equilíbrio entre o fruto e os dons. Então quando a gente coloca em primeiro lugar, fluir no fruto do amor, nessa característica, o amor de Deus que foi derramado em nosso coração, quando as nossas motivações influir nos dons, é o amor por quem? O amor a Deus, em primeiro lugar, e o amor pelas vidas. Então a gente precisa chegar nesse equilíbrio. Nós precisamos colocar como regra principal, fluir pelo amor. Infelizmente, tem muita gente que está deixando a desejar e trazendo um escândalo à causa de Cristo e até trazendo uma certa recusa em relação aos dons espirituais. Mas sabe, queridos, assim, eu tenho aprendido até na própria experiência, né? Tanto pela palavra de Deus, que é a regra básica e principal, mas também nas experiências e ministrações com o Espírito, e nas experiências, né, pessoais mesmo, que quando a gente tem uma motivação correta de fluir, de servir as pessoas nos dons, servir as pessoas baseado e firmado pelo amor, simplesmente de ajudar a pessoa a conhecer mais a Deus, de tentar ajudar a pessoa a resolver aquela questão ou ter um conhecimento, crescer na presença de Deus, enfim. Porque também sabemos com dons como profecia, que o propósito principal da profecia é edificar, exortar e consolar. Então quando a gente até tem essa motivação do amor em servir, em profetizar sobre a vida de pessoas, irmãos, com certeza vai trazer edificação, consolo, vai trazer restauração, exortação,
vai trazer fortalecimento, encorajamento para a vida das pessoas. Então a gente não pode deixar essa regra principal, que é fluir no amor, que é servir as pessoas no amor. Amém? Então, e o Espírito Santo me ministrou muito forte ontem a esse respeito, né? Então o tema, ou o título, vamos dizer assim, dessa live e desse vídeo, porque vai para o YouTube também, são os dons, a autoridade e a maturidade cristã. Então, a gente precisa entender que isso são regras, vamos dizer assim, regras básicas, nesse sentido de não tem estabelecido um versículo na Bíblia falando que nós precisamos ter os dons e a autoridade e a maturidade. Não tem um versículo específico, mas tem vários versículos que corroboram isso que eu estou falando. Amém? O primeiro versículo, eu posso colocar, tem vários, mas eu vou citar 3 versículos em relação à autoridade. Mateus 28, 18 ao 20. Depois temos também Marcos 16, do 15 ao 20. Também tem Atos 1, 8. Esse eu quero recordar para você. Então, Atos, capítulo 1, no verso 8, é bem conhecido, você vai lembrar na hora, se você tiver com a Bíblia aberta, então acompanha aí comigo. Então, Atos 1, 8, Jesus glorificado, né? Depois de ressuscitado, ele falou para os discípulos, né? Do verso 6 e o 7, os discípulos perguntaram para Jesus como ou quando seria restaurado a autoridade, poder, a posição de Israel. E aí Jesus, ele falou que não competia a eles entender isso e saber, mas era Deus que decidia isso. E no verso 8 ele disse, mas recebereis poder. Tem tradução que fala virtude. Tanto um quanto o outro tem um significado maravilhoso. Então recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós fazemos parte desses confins da terra. Amém? Então começou em Jerusalém, depois foi se espalhando para a região e se espalhou para o mundo todo. Só que vejam, mas recebereis virtude ou poder. Então eu fui buscar compreender melhor o que significa virtude e poder. Poder, a palavra poder está se remetendo diretamente ao dunamis, né? Da onde se deriva a palavra dinamite. Então não é qualquer coisa. É um poder, como a gente aprende nos ensinos bíblicos, como rema, que é um poder explosivo, ou uma capacitação sobrenatural, né? Uma força ativa para desempenhar ou para executar milagres, por exemplo. Amém? Então é uma força sobrenatural. Isso é um poder dunamis. Mas também, analisando a palavra virtude, fala sobre características pessoais do Espírito Santo. Estou resumindo aqui, mas está falando sobre características específicas do Espírito Santo. Então nós sabemos que os dons espirituais, a fonte se origina do próprio Espírito Santo. Não são os homens que, por impor as mãos sobre a cabeça da pessoa, sobre alguém, que vai dar dons. É claro que existe transmissão, ou a gente pode até ativar dons, né? A gente aprende sobre essa questão, isso é bíblico, né? A imposição de mãos. Mas homem nenhum tem poder para escolher dons e falar, você vai ter o dom tal, e você outro dom. Ninguém pode fazer isso. Nem eu mesmo posso escolher os dons
que eu quero que o Espírito Santo me dê. É claro que eu posso desejar, é diferente. Mas eu falar para o Espírito Santo, tem que ser esse, não tem como. Amém? Se fosse assim, todo mundo poderia até pedir todos os dons. E o único que operou 100% ou plenamente nos dons ou no Espírito foi só Jesus. Todos os outros discípulos, incluindo os apóstolos e nós, em todas as épocas da igreja, todos nós operamos por uma certa medida. Quem determina essa certa medida? O Espírito Santo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, que é para um propósito específico, ou para um fim proveitoso. Então, assim, a gente precisa ter isso claro, que nós temos autoridade, em primeiro lugar. Por quê? Porque Jesus conquistou isso para nós. Ele foi dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra. Nos céus, continua sendo absoluto de Jesus, de Deus, né, o Pai e do Espírito Santo. Mas na terra, foi transferido à igreja, pelo Espírito Santo. Então, lá em Atos 1, Jesus ele falou que seria dado isso para nós. E no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, isso foi cumprido. Então, ou seja, nós já temos disponível esse poder. Esse poder já está à nossa inteira disposição. De quem? Da igreja. Não de pessoas individuais, mas da igreja como um todo. Mas pessoas individuais são munidas de dons espirituais. E quais são eles? É aí que a gente precisa começar a buscar mais conhecimento. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 1 diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, existe uma ignorância. E que ignorância é essa? É a falta de conhecimento. Então, o que Paulo estava falando? Eu não quero que vocês, irmãos, tenham falta de conhecimento, ou fiquem na falta de conhecimento a respeito dos dons espirituais. Então, esse é um problema que a igreja está enfrentando hoje. Não é falta de poder, e nem falta de autoridade. Porque isso Jesus já nos deu. Nos deu tanto a autoridade quanto poder. Eu falei na live passada que tem uma diferença entre autoridade e poder. A autoridade é uma concessão de domínio ou de posicionamento. É um respaldo de alguém maior, no caso Deus, que concedeu a nós uma posição de domínio ou de executores da lei divina, vamos dizer assim. Eu usei o exemplo de um policial. Um policial, ele não pode simplesmente chegar e falar assim: eu vou comprar uma farda e vou sair na rua aí, né? Uma pessoa não pode sair falando que é um policial só porque tem uma farda. Não, tem que ter uma concessão do Estado, do poder público. Tem que ter um reconhecimento do poder público que aquela pessoa está habilitada para ser um agente da lei. Assim também nós precisamos de um reconhecimento de um poder maior, que no caso é Deus, que nós temos uma concessão, e é o Espírito Santo que concede isso, de uma posição de autoridade. Então isso já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos colocados na terra, a igreja tem uma autoridade. Agora, a autoridade sem poder também não funciona. Porque o mesmo policial que tem uma farda e um reconhecimento público pelo Estado, que ele é habilitado para operar, ou para ele atuar como uma autoridade, ele também precisa de um preparo. Ele precisa de ferramentas. Ou seja, ele precisa de armas para operar. Então ele precisa de um poder para fazer valer aquela autoridade que foi concedida. Então veja só, a igreja também tem isso. Nós temos a autoridade, mas também temos o poder. A autoridade, que é o reconhecimento de Deus
perante o mundo espiritual que nós temos essa posição de domínio. Mas ele também não nos deixou sem um poder, ou seja, uma força que coopere junto com essa autoridade e a gente possa exercer a nossa missão ou comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Você entende que assim, a gente já tem, vamos dizer assim, a faca e o queijo para operar na terra? Por que não está acontecendo como acontecia nos tempos bíblicos e na história da igreja? E também pouco tempo atrás, no século passado, de homens como Kenneth Hagin, Smith Wigglesworth, Oral Roberts, T.L. Osborne e tantos outros, né, operaram. Por que não está acontecendo hoje? Na verdade, está faltando conhecimento. Porque assim, quanto mais a gente conhece, eu falando com o pastor Adilson, né, que tá junto na live aí, e conversando com ele, ele falou algo, porque eu comentei sobre algo que começou a operar assim, dos dons com maior facilidade, e ele me fez lembrar sobre Romanos capítulo 10, verso 17, né? Em que a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais a gente estuda sobre o assunto, mais fé é gerada. E quanto mais fé é gerado, mais fácil de operar, ou mais fácil de fluir nos dons. E assim também em qualquer ensino da palavra de Deus. Então veja só, o problema não é falta de autoridade nem falta de poder, é falta de conhecimento. E Paulo, ele já estava ali chamando a atenção dos irmãos de Corinto, que ele não queria que isso acontecesse. Mas também na igreja de Corinto aconteciam os excessos. Quais são os excessos? O excesso que era o seguinte, a maioria daquelas pessoas novas convertidas, né, muitos não eram judeus, mas eles se converteram por causa da pregação dos apóstolos, especificamente por causa de Paulo, que pregou para os gentios. Era um contexto de pessoas que eles já tinham uma certa familiaridade com dons, mas na verdade eram dons satânicos, diabólicos, né? Eles tinham conhecimentos já e familiaridade com feitiçarias, com bruxarias. Se você for buscar a fundo e estudar a história do povo de Corinto, você vai entender isso. Então veja que assim, eles tinham uma familiaridade de dons, mas não eram dons do Espírito Santo. E assim, hoje em dia, a gente consegue perceber, até mesmo na igreja, de pessoas que tiveram um certo contato com o espiritismo, né, diversas religiões, e eram dons reais, porém não eram de Deus. Então eram dons que se manifestavam por meios de espíritos malignos, né? Então tinham revelações, né? Isso acontece até hoje, até mesmo de conversa com mortos. A gente sabe bem disso aí, eu não quero perder muito tempo nisso. Mas a gente sabe que existem dons que o diabo, até o próprio Paulo falou que não é maravilha, que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Não sei se foi Paulo que falou, agora não me lembro. Mas enfim, alguém falou. Amém? Então, veja só, dons que fluíram, mas por pessoas comuns, por seres humanos, que até estavam, eu conheci pessoas que estavam com as motivações de ajudar ao outro. Eles estavam sendo sinceros, mas estavam sinceramente equivocados. Porque os dons que operavam através daquelas pessoas não eram de Deus. Eram de espíritos malignos. E é uma pena, por quê? Porque por falta de conhecimento, corre o risco, até mesmo de cristãos, abrir a sua vida, ou disponibilizar a sua vida, abrir espaço para ser usado por dons malignos. O quê? Você está falando que até dons do diabo podem fluir dentro da igreja? Irmãos, infelizmente pode. Pode ser estarrecedor para alguns, novidade para outros, mas talvez alguns já concordem comigo, já entendem. Mas o fato é
que por falta de conhecimento, a gente pode dar lugar para espíritos malignos operarem através de nós dentro da igreja. Infelizmente isso é possível. Paulo chama de doutrinas de demônios. Então veja só, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o foco é falar sobre os dons do Espírito e não do diabo. Amém? Mas só para que você comece a entender a seriedade de nós e a importância e a urgência até da gente estudar sobre os dons espirituais. Primeiro, porque os dons espirituais glorificam Jesus. Segundo, edifica aos nossos irmãos, a igreja. E terceiro, alcança os perdidos. Por quê? Porque um dom espiritual fluindo convence muito mais do que 1000 pregações. Isso é uma frase que eu estou falando. Amém? Então, eu já tive essas experiências. Então, assim, a gente precisa buscar conhecer os dons. Pois bem, então Paulo falando da importância. Não quero, irmãos, a respeito dos dons espirituais, que sejais ignorantes. Então a gente precisa buscar conhecimento. Ok? Vamos lá para outra parte. Nós já temos, então eu falei, nós temos autoridade e poder constituído ou concedido pelo próprio Jesus e o Espírito Santo. Então, com um propósito de glorificar ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Senhor Jesus, alcançar e edificar aos irmãos, a igreja, e alcançar aqueles que ainda não se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Tá? E para isso, para que a gente consiga alcançar esses 3 propósitos principais na operação dos dons, nós precisamos buscar e crescer no conhecimento dos dons. Mas também nós precisamos chegar ao equilíbrio. Nós precisamos deixar a meninice, a molecagem. Isso, o Espírito Santo falou algo comigo ontem, que casou perfeitamente. Por isso o título dessa live é Os Dons Espirituais, a Autoridade e a Maturidade do Cristão. Amém? E falando sobre a maturidade, eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 13, a partir, só o verso 11 que eu vou ler. E diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Olha só, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então veja só, são 3 coisas: falava, sentia e pensava. Tanto falar, sentir e pensar, os 3 estão no âmbito emocional. Olha que interessante. Âmbito emocional. A gente acaba não operando pelo Espírito quando a gente deixa a nossa alma nos conduzir para fluir e operar nos dons. Aleluia. Você entendeu isso? Veja só. Nós aprendemos, nós somos um espírito, que é a nossa ligação direta com o Espírito de Deus, ou com Deus, o ser espiritual. Nós somos um espírito, possuímos uma alma que é a sede do nosso raciocínio, do nosso pensamentos, emoções, sentimentos, e também temos um corpo físico, que é a carcaça linda que nós temos, né? Então, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo físico. Quando a gente é menino, imaturo, quando a gente é criança, tem tradução que fala sobre criança, então quando a gente age dessa forma, como a gente vê criança naturalmente falando? É pura emoção. Você fala um não para a criança já chora automaticamente. Mas aí você, do nada, com dó da criança, fala assim, ela enxuga a lágrima e já começa a rir. Emoção pura. E sabe que, infelizmente, tem acontecido isso na igreja, assim, pelo menos 90%. Para não dizer 99% ou quase 100% mesmo. Eu já operei assim, nos dons, por emoções. Corre esse risco ainda hoje, cada um de nós corremos. Se a gente der atenção
aos dons ou fluir nos dons dando atenção às emoções. Amém, queridos? Então, ou seja, nós precisamos entender e aprender a fluir e operar nos dons espirituais pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções. Não é por muito falar, pensar ou sentir que eu devo operar nos dons ou considerar que alguém está sendo usado nos dons. Não é porque a pessoa fala, eu opero nos dons. Não é porque a pessoa fala que eu tenho que receber aquilo. Não é pelo que a pessoa pensa ou pelo que a pessoa sente. Tem gente que para poder fluir nos dons tem que sentir o pelo do braço arrepiar. Não, queridos, não, de jeito nenhum. Os dons espirituais não fluem pelo que eu falo, não flui pelo que eu penso e nem pelo que eu sinto. Não flui pelo arrepiar na pele. Mas flui quando eu tenho uma direção do Espírito, quando eu tenho uma percepção pelo Espírito Santo, quando eu tenho uma direção direta, né? Uma direção direta, fica quase uma redundância aí, do Espírito Santo. Então, quando nós temos uma direção do Espírito, nós podemos fluir nos dons. Eu não ativo os dons a hora que eu quero, quando eu aperto um botão e ele acende e apaga a hora que eu quero. Agora, a autoridade, sim, eu posso exercer a autoridade. Mas os dons, eu preciso estar sensível ao Espírito Santo, aos comandos do Espírito. Amém? Então, agora tem outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Em relação a ser menino na fé, a imaturidade em relação aos dons. Eu vou ler novamente 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Que diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, ou seja, quando alcancei a maturidade, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, desisti da meninice, desisti de falar por mim mesmo, desisti de pensar por mim mesmo, desisti de sentir ou de operar baseado nos meus sentimentos. Sabe, queridos, o que eu aprendo? Que nós precisamos tomar uma decisão. Eu preciso desistir de operar conforme o que eu penso, conforme o que eu quero, conforme o que eu acho. Por quê? Porque infelizmente a gente também tem presenciado muitos problemas na igreja. E quando eu falo igreja, em diferentes tipos de denominações. Infelizmente, a gente tem presenciado aí cenas terríveis, né? Eu não vou citar nome, mas eu vi algo que eu falei, meu Deus, que coisa ridícula. E aí apelidaram gente que nem crente mas fazendo chacota de uma igreja em que apelidou até o título do vídeo, a unção do cavalinho. Meu Deus do céu. E aí nessa unção do cavalinho, uma irmã que realmente flui em dons, mas naquele momento era carne, não era dom do Espírito. Ela pegou o líder daquela igreja, que era um homem forte, né? E pegou nas costas. Ela, uma senhora baixinha, pegou aquele homem grande nas costas, um homem grande e forte, gordo, né? E colocou em cima das costas e começou a rodar com ele. E depois pegou a esposa daquele líder, que ela é uma líder também, que ela também é fortinha, e colocou em cima aquela senhora baixinha fazendo isso. Esse é um exemplo. E tem tantos outros terríveis que têm trazido má fama para o evangelho. Então, ou seja, são coisas terríveis que estão acontecendo que por causa dos excessos tem trazido má fama para algo que é genuíno e que é do Espírito. Mas a gente também não pode descartar o que é verdadeiro por causa do que é falso.
Em contrapartida, a gente também não pode sair operando de qualquer jeito, porque corremos o risco de nós sermos motivo de escândalo para a causa de Cristo. Que Deus nos livre disso. Jesus, ele falou certa vez, ele falou que é impossível que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Ou seja, a responsabilidade é muito grande. Por quê, irmãos? Porque quando a gente acerta, tem bastante gente para aplaudir. Mas quando a gente erra uma vez, a gente pode acertar várias vezes, mas quando a gente erra uma vez, fazem filas para criticar. Então a gente precisa se preocupar com isso, em estar atento à direção do Espírito Santo. Jesus é exemplo para nós em tudo, até mesmo na operação dos dons. Todas as vezes que fluíram dons, ele acertou, né? O apóstolo Paulo também foi outro que fluiu muito nos dons. Pedro, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, e assim vários outros fluíram. Então nós podemos também fluir nos dons, operar nos dons espirituais. Mas primeiro a gente precisa buscar conhecimento. Por quê? Quanto mais a gente buscar conhecimento, mais construiremos, ou o Espírito Santo construirá a base sólida para a gente trilhar, para a gente caminhar. Eu não sei você, mas eu me preocupo muito. Eu gosto demais de fluir nos dons. Eu gosto demais de ir e ministrar algum dom, né, ou alguém para ajudar, profetizar sobre a vida de pessoas. Mas sabe que assim, hoje eu estou muito mais maduro nos dons. Né? Então eu estou buscando conhecer mais, porque eu quero servir da maneira correta ao corpo de Cristo. Jesus está voltando e logo, logo nós vamos prestar contas com Ele. E eu não quero estar diante do Senhor, saber que eu fui pedra de tropeço ou escândalo para alguém. Nesse sentido de pregar o Evangelho da maneira errada. Não. Eu quero fazer da maneira correta. Eu quero servir ao corpo de Cristo, sim. Isso é o que mais eu anseio no meu coração. Mas eu não quero fazer de qualquer jeito. Amém? Então, recapitulando, nós precisamos crescer no conhecimento, na operação dos dons, né? E nós também precisamos crescer, não somente no conhecimento, mas no entendimento da autoridade e no exercício da autoridade, né? E do poder de Deus que já está disponível, foi dado à igreja. Amém? Por isso que a gente precisa aproveitar cada segundo, irmãos. Cada segundo que a gente tem diante de Deus, nós precisamos aproveitar o máximo. Porque nós vamos recordar isso na eternidade. Eu vou me recordar na eternidade, do que Deus fez através de nós e em nós através de outros. Amém? Então nós precisamos crescer no conhecimento dos dons, crescer na autoridade e no poder que temos, que a igreja tem, e também crescer na maturidade, ou atingir a maturidade, para agir em amor. Amor, irmãos. Essa é a base principal para fluir nos dons. Amém? Existem pessoas que realmente fluem nos dons, na operação de milagres, nos dons de curas, na palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, o dom da fé, variedade e interpretação de línguas. Ela flui assim, fácil em dons. Mas infelizmente deixa muito a desejar no quesito do fruto do Espírito. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E a base de tudo que nós fazemos ou viermos a fazer no Espírito ou para Deus, precisa ser o amor. Por que eu vou profetizar sobre a vida de alguém? Primeiro, por amor a Deus e obediência. Em segundo, não menos importante, mas tão importante quanto, por amor àquela pessoa. De nos deixar o Espírito Santo nos usar em favor daquela pessoa. Então, quando eu vou ministrar alguém, seja para profetizar,
seja por uma palavra de conhecimento, seja para uma ministração de cura, operação de milagres, seja como for, irmãos, nós precisamos fluir e operar no amor de Deus. Sabe, eu tenho uma regra básica para me lembrar de fluir no amor. O que é, e foi Jesus que falou isso, o que é que você quer que te façam? Faça você primeiro ao outro. Então eu trazendo para os dons, o que é que você quer operar, quais, como você quer operar nos dons em favor dos outros? Ou o que você quer que opere em você? Que opere em seu favor, opere na vida dos outros. Amém? Então quando você for ministrar alguém, em qualquer um dos dons espirituais, qualquer coisa que você for fazer, em prol do seu irmão, da sua irmã, ou de mesmo uma pessoa que ainda nem conhece a Deus, faça motivado pelo amor. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Como ele fluiria, operaria nos dons se estivesse no seu lugar hoje? Pois saiba que ele está no seu lugar porque ele habita dentro de você. Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de nós. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é ouvir a voz do Espírito Santo no que realmente ele quer fazer através de nós. Não fazermos do jeito que dá na nossa mente. Não fazer do jeito que a gente acha. Porque nós vimos o fulano agindo e sendo usado por Deus daquela forma. Não é a regra e a base para nós operarmos também assim. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter isso firme em nosso espírito, em nosso coração e na nossa mente. Que os dons precisam fluir e operar pelo amor. Amém, queridos? Espero que você tenha aprendido, alguma coisa, entendido sobre isso que nós falamos. Na próxima semana, eu estou esperando em Deus, eu estou sempre assim, irmãos, eu não estou nem premeditando mais ou pensando muito o que eu vou falar, a não ser quando o Espírito Santo me diz. Mas eu estou esperando em Deus no que Ele vai falar e dando as próprias coordenadas ou os próximos comandos. Né? Eu não estou indo por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu quero continuar sendo guiado pelo Espírito para poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado comigo, tem me ensinado e me corrigido, enfim. Eu quero, esse é o propósito, eu quero simplesmente compartilhar aquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Amém? Então, se você tem dúvidas e você quer saber mais algumas coisas, isso ajuda a gente também até a estudar e crescer, e mesmo que a gente ainda não saiba te responder de imediato, mas a gente vai buscar crescer nisso e responder conforme a Bíblia responde. Amém? Então, se você foi edificado de alguma forma por essa mensagem, por essa palavra, que você realmente guarde isso no teu coração a fim de praticar. Não fique só no seu pensamento, no seu entendimento natural, mas que você guarde isso no teu espírito, que você reveja isso se for necessário, que você reveja as suas anotações, que você faça novas anotações. Se tiver algumas perguntas, nos faça, como eu falei agora há pouco, e também acesse esses canais, né? Essa plataforma do Instagram, também eu vou estar passando para o Facebook e para o YouTube. Então entra, acessa, né? No YouTube eu edito, eu diminuo um pouco o tempo, né? Porque no YouTube, no Facebook a gente já não consegue fazer isso, pelo menos eu ainda não aprendi. Se der para fazer, me dá alguma dica aí. Mas no YouTube eu costumo editar, amém? Só para tirar algumas partes para não ficar tão longo, tá? Então, se você que está vendo no YouTube tem algumas questões, alguma coisa que você queira aprender em relação aos dons espirituais, em relação à autoridade de cristão, em relação à maturidade espiritual, relacionado a esses 3 temas, então você pode fazer essa pergunta e à medida do possível eu vou tentar responder.
Amém? Então, realmente, eu estou disposto a isso, a servir ao corpo de Cristo com aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Amém? Deus abençoe a todos, que você seja grandemente abençoado cada vez mais, se aposse dessas bênçãos que já estão disponíveis nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que você cresça em conhecimento da palavra de Deus e não somente cresça para o seu próprio conhecimento, mas que você cresça para servir a outros, para você alcançar a outros e servir aos irmãos e ao reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de todos, né? E até a próxima live, na próxima semana, se assim Deus quiser, permitir, e Jesus não voltar. Amém? Estaremos novamente no Instagram às 20 horas e também postando no YouTube e no Facebook. Amém? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima em nome de Jesus. Grande abraço.